Agora eu queria passar um pouco para o meu amigo aqui, né, o coordenador do curso também. Eu divido com o professor Palandi o curso de MBA em Marketing, que nós já estamos na 10ª turma? 10ª turma do curso. E é um curso muito importante, porque além de trazer temas atuais, como marca, nós, desde o início, há 10 anos atrás, nós já incluímos uma disciplina de sustentabilidade, de marketing social, e isso foi muito importante, foi um grande diferencial do curso. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, sua visão. É que esse é melhor. É só para lembrar que ele vendeu o carro dele, viu? Já não é mais. É outro, é etanol e tudo, né? Flex, quero, obviamente, agradecer o convite e agradecer a presença dos alunos, todos aqui prestigiando o nosso evento. Gostei muito da fala do Mariotti, que falou sobre um tema que eu acho fundamental, que é o ser humano, né? Nós estamos falando de gente, né? Não tem como negar, o discurso vai sempre tocar em fator humano, né? Em gente. Eu acho que tem esses dois eixos, né? Fator humano, gente de um lado e gente do outro. Gente de um lado, que é a empresa, e gente do outro lado, que é o consumidor. E aí? E a sustentabilidade, onde fica nisso, né? Quer dizer que o politicamente correto, será que funciona mesmo, né? Porque o Jorge pode investir milhões para tentar ter um produto ecologicamente correto, mas se o consumidor... chamamos isso de momento da verdade no marketing, né? Esse que nos importa, é o momento da verdade. Que ele olha na gôndola e vê um com um selinho verde, que custa R$10, e outro sem selinho verde, que custa 9. Me desculpa, né, os aquíferos que existem, mas eu vou levar o de 9. É essa preocupação que a gente tem que ter, né? Então, esses dois eixos aí, né, do fator humano, muito bem colocado, é isso que a gente tem que trabalhar, né? Os dois lados, né? Não adianta a empresa fazer um sacrifício para ganhar dinheiro, porque lucrar faz parte, né, se o consumidor, do outro lado, não reconhece esse problema, né? Falando um pouquinho sobre essa visão europeia, que a Rosa Maria estava dizendo, os franceses chamam isso de le marketing de la durabilité. Ou seja, durabilidade. Não tem sustentabilidade, é a durabilidade. Durabilité. Do quê? Lembra dos 4 P's? Eu sou acadêmico, né? Os 4 P's, mas tem os 4 P's também da durabilité, que é people, planet e profit. Quer dizer, eu tenho que fazer durar o planeta. Eu tenho que fazer durar as pessoas dentro desse planeta. E eu tenho que fazer durar o meu lucro também, senão não adianta nada. Achei lindo essa durabilidade. Não sei se ela se encaixa melhor com as definições do que a sustentabilidade. Mas é isso que a gente tem que discutir, né? Será que eu tenho que manter durável o planeta? Porque é nele que as pessoas vão viver. E só vão viver se tudo der certo nesses dois eixos, aonde tem empresa de um lado, mas a empresa só vive porque tem gente dentro dela. Bom, espero, né? E o outro lado. Então, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, mas é uma discussão que leva muito tempo. Não sei quanto tempo a gente vai levar, mas eu acho que todos nós, né? Eu não sei vocês, aqui nós temos um grupo muito grande. Será que vocês, na hora que estão lá na frente, como eu, que sou consumidor, na gôndola, vou pegar aquele produto com a etiquetinha verde, que custa um pouquinho mais caro, né? Mas às vezes é para preservar o mico-leão dourado, né? Então, será que eu faço isso? Será que a gente faz isso? Bom, é isso que a gente precisa se autoanalisar. Não sei se eu faço isso sempre, viu, gente? Não sei se ele comprou
o EcoSport porque era eco, talvez porque tinha um preço muito bom, né? E o cara da agência facilitou, mas é ecológico. Então, acho que essa consciência do politicamente correto, da verdade, né, da verdade absoluta, é uma coisa que a gente tem que procurar. E o dia que esse fator humano, o dia que esse ser humano encontrar essa resposta, dos dois eixos, aí vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigado. Bacana, obrigado, Palandi. E agora eu queria passar para a Kátia, né? Falar um pouquinho, porque o Palandi toca num assunto bacana, né? Que muitas vezes o consumidor, quando ele está na gôndola, ele não tem noção sobre o quanto aquele produto realmente ele é sustentável, e ele acaba indo por preço, até por falta de conhecimento. Mas nós temos um aliado, né? Que acaba sendo as mídias sociais. As redes sociais, elas entram nesse eixo como mais um elemento de pressão. Porque antes nós tínhamos a pressão do consumidor, mas um consumidor individual, isolado, que pouco, né, acabava se comunicando com outras pessoas, e quando se comunicava, com um grupo bem restrito. E a pressão, esperar da pressão de governos, esperar a pressão de acionistas, é esperar muito. Realmente, acho que a bola está nos pés do consumidor. E hoje esse aliado acaba sendo as redes sociais. Hoje o consumidor ele vai lá, ele reclama, ele tira foto do produto, se o produto tem algum problema, se tem algum impacto na natureza, ele vai lá, ele posta a sua selfie, a sua imagem, e faz o seu comentário. E as empresas realmente começaram a se movimentar, não sei se só isso, mas eu percebo durante a pesquisa que muito desse movimento veio por conta da evolução das redes sociais, né? Então, tem a foto, tem a fotografia, tem o texto, tem o som. Então, aquilo que estava na mão das empresas e na mão das mídias tradicionais deixaram de existir. A comunicação agora é bilateral e o consumidor hoje percebe que tem uma importância nesse processo. Queria que falasse um pouquinho dessa mídia social, né, dessas redes sociais e o quanto é importante no processo de sustentabilidade. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a minha experiência não é com sustentabilidade, apesar de ser um tema que eu acho que é transversal a tudo, né? Quer dizer, falamos de complexidade, falamos de engajamento, das pessoas de bom coração, de todos esses outros temas. Como uma especialista em cultura digital, eu comecei a entender um pouco do que vocês estão falando, olhando essa sociedade em rede que a gente vive hoje e que o professor Zenoni muito bem lembrou. Quer dizer, para mim, a questão central está no engajamento. E eu tenho certeza que, apesar disso, da sustentabilidade estar no DNA da empresa e começar, como o professor bem falou, de cima para baixo, ela não, na minha opinião, ela não vai ser sustentável se ela não for além da empresa. Então, acho que um ponto central nessa história é o engajamento. Na comunicação em rede, eu vou ter legitimidade para a sustentabilidade a partir do engajamento que eu consegui ter com fornecedores, com parceiros, né? Porque esse é o modelo, esse é o novo modelo de fluxo de informação. A sociedade em rede ela é complexa por natureza, ela é orgânica, ela cresce de uma maneira não planejada. Então, não adianta a empresa tratar qualquer tema que seja só dentro dela. Ela tem que, muitas vezes, se abrir para ouvir o que aquele outro tem a dizer. E, às vezes, pode ser um grupo de pessoas fazendo alguma ação sustentável, muito bacana e inovadora, no sertão de alguma cidadezinha. E se a gente não conseguir estar atento a isso, talvez a gente vai ter muito mais dificuldade de ser sustentável no momento em que a nossa sociedade é hiperinformativa, a gente é muito acelerado para tudo e cada vez mais. Eu tenho um excesso de informação para filtrar o tempo inteiro, ninguém dá conta de ler todos os e-mails, os livros, está presente em todos os lugares. Então, na verdade, a grande questão é ser seletivo. Então, para que as pessoas se convençam de que sustentabilidade é ordem do dia, é um tema importante, talvez elas tenham que ser convidadas a participar. Então, hoje, quando a gente olha a cultura digital, já existe uma série de ferramentas, iniciativas de crowdfunding, né? Ou seja, vamos gerar ideias juntos para conseguir achar alguma coisa nova. Vamos fazer, inclusive, assim, uma vaquinha
coletiva, né, um crowdfunding, para conseguir fazer um projeto acontecer. Então, no centro dessa questão, para mim, de sustentabilidade, para que ela tenha vida longa, né, e seja durável, sustentável, aqui como a gente está falando, o engajamento é uma questão central. Passa por educação, como todo mundo aqui já falou, passa por essa complexidade que não é mais hierarquizada, ela cresce numa outra dinâmica, e na qual as redes sociais têm um papel importantíssimo, né? Então, tem muita gente boa, de bom coração, adorei que você falou isso, muita gente de bom coração fazendo coisas legais em qualquer lugar do planeta. E hoje a gente tem tecnologia suficiente para diminuir essa distância e para aumentar essa velocidade de conexão, para que talvez, assim, numa próxima geração que já está chegando, isso seja mais natural do que a gente ter isso como um tema. Porque, para mim, tanto cultura digital como sustentabilidade, elas têm um tema comum, assim, ela não é mais uma diretoria numa empresa ou um tema único. Ela tem que permear todo o resto, né? Ela é transversal a tudo. E isso é uma coisa que vai acontecendo conforme isso entra na educação, isso entra nos valores, isso entra na legitimidade dela, tanto em empresa, como no mundo acadêmico, como na vida de qualquer um. Acho que é isso. Eu queria dar uma colaborada, se eu pude, com essa visão assim, mais de cultura digital para o tema. Obrigada. Legal, Kátia. Deixa eu trocar aqui. Legal. Bom, eu queria voltar para o Jorge, né? Eu perguntei anteriormente, quando nós estávamos batendo papo na entrevista, a minha preocupação, quando eu fiz o meu trabalho de doutorado, e foi em cima da cultura, marketing cultural, o resultado, um pouco do resultado que veio é assim: as empresas investem enquanto o mercado está bom. Quando as empresas estão com dinheiro, a receita está entrando, quando está tudo indo bem na economia, vamos investir em determinados projetos. E quando ameaça uma crise, quando o mercado entra em crise, em recessão, ou a economia não está boa, a empresa não está boa, é a primeira coisa que tira. Olha, não vou investir mais nisso, vou pensar no dia a dia. E acaba todo o glamour, acaba toda a poesia e volta no dia a dia. Eu não queria perguntar realmente da Braskem, né, porque eu acho que não seria adequado. Mas eu gostaria da sua visão de empresário, de gestor, né, de empresa, se você enxerga que sustentabilidade entra nesse tema, ou seja, se o mercado realmente, a economia do Brasil não for boa nos próximos anos, se nós tivermos problemas, se as empresas vão começar a tirar o pé desse tema de sustentabilidade, ou se já não tem mais volta e já faz parte do DNA das organizações e a coisa vai continuar normalmente. Queria um pouquinho da sua visão. Obrigado pela pergunta, Luiz Cláudio. Eu acho que elas tenderão a tirar o pé quando a cultura não estiver sólida, quando a sustentabilidade for vista de forma periférica, ou seja, aquele jeitinho que ele dá no final da atividade ou no final da relação e não estiver associada ao negócio. Se estiver associada ao negócio, elas tenderão a não tirar o pé porque é negócio. Então, a forma de passar pela crise vai ser gerando mais negócio. Portanto, não tenderão a tirar o pé. Acho que a grande dificuldade dessa discussão, inclusive, é entender o que é mais sustentável, tanto do ponto de vista empresarial, como do ponto de vista do consumidor, ou da decisão assim, imediata que cada um pode ter aqui. Porque a complexidade tem por trás, a sustentabilidade tem por trás a complexidade da multidimensionalidade. Ou seja, há muitas dimensões para analisar na sustentabilidade. Assim, o gestor tem muita dimensão, mas o consumidor também tem muita dimensão a analisar. E a pergunta é assim, o que é mais sustentável? Porque não existe algo sustentável. Literalmente, não existe empresa sustentável, no meu ponto de vista, e não existe um produto sustentável. Não existe. Existe sempre algo que é, ou uma empresa que é mais sustentável do que outra, ou um produto que é mais sustentável do que outro. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para ilustrar. Um dos nossos clientes desenvolveu um pallet que é de plástico. Pallet é serve para movimentar, é um produto que serve para movimentar carga. Entra a empilhadeira e com essa carga carrega produto para lá e para cá. O pallet tradicional é um pallet de madeira. Madeira, se for adequada, será certificada, ela biodegrada se alguém jogar no canto, ela é renovável, não é?
E aí ele desenvolveu um produto, um pallet de plástico, que não é biodegradável, não é de fonte renovável. E aí a pergunta é, o que é mais sustentável, esse ou aquele? Eu acho que a maioria das pessoas tenderia a dizer o de madeira. Eu acho que essa é a maior tendência, as pessoas tenderiam a dizer isso. Mas quando você analisa todas as dimensões da sustentabilidade e considera todas as etapas, produção, uso, descarte, tudo junto, você chega à conclusão que o de plástico é mais sustentável, não ou sustentável, mas mais sustentável, porque durante o uso ele economiza energia. Sabe por quê? Simplesmente porque ele pesa 3 quilos e o outro pesa 35. Então, se sair para transportar coisas, acho que dá para perceber, né? Eu vou voltar para lá, para cá, N vezes, aí a maior parte dos impactos acontecem durante o uso. E esse uso gera impactos críticos para a natureza. Então, nem sempre aquilo que parece mais sustentável é. Então, isso na decisão do consumidor, isso na decisão empresarial. Então, eu acho que um dos aspectos que a tecnologia de informação pode ajudar e isso, claro, obviamente, tem que ter um movimento empresarial, do governo, levar informações de forma adequada para tomar a decisão. Eu sonho que um dia a gente tenha lá, aponte nosso celular para um determinado produto, para o código de barra deles, e diga nível de sustentabilidade A, sustentabilidade B, sustentabilidade C. Porque, no duro, pela intuição, nem sempre estamos corretos. Essa é a grande dificuldade. Mas eu diria assim que estamos numa caminhada adequada. Eu acho que mais e mais empresas e mais pessoas estão querendo tomar a decisão certa. E eu creio que nessa caminhada estamos evoluindo, mas estamos longe da solução, mas estamos evoluindo. Eu queria complementar essa questão financeira. Há um desentendimento de que uma construção sustentável é mais cara. Isso no mercado está posto. Toda vez que a gente entra num cliente eu tenho uma empresa de consultoria em construção sustentável e eficiência energética, basicamente certificação LEED. Quando a gente entra para conversar com o incorporador, ele diz assim, mas vai custar mais caro? Eu disse, não deve custar mais caro, porque quando você colocar o seu edifício no mercado, ele tem que ser pelo menos o mesmo preço do outro. Só que você vai ganhar em venda mais rápido, porque o teu consumidor vai dizer, não, mas eu quero este, que tem praticamente o mesmo valor que o outro, só que é mais econômico. Eu vou gastar menos na operação, eu vou gastar menos no meu condomínio. Então, tem que ter resultado no bolso. Não adianta, não pode ser mais caro. A outra questão, e há um entendimento desse, houve um cliente na área financeira, nós estamos vendendo para ele um estudo de viabilidade técnica e econômica. Por quê? Porque vocês têm que explicar o quanto custa e quanto você vai ter retorno disso. Não é simplesmente porque eu sou verde, que legal, ninguém é eco, né? Porque é bonitinho. Tem que saber quanto vai custar e quanto vai dar retorno. Quando a gente chega com essas respostas, a gente consegue entrar no mercado com embasamento técnico para a tomada de decisão empresarial. O gestor tem que ter essa visão. Ok, eu preciso investir, mas eu também quero saber como que eu vou ter esse retorno e como ele vai acontecer. Sobre o ponto de vista comportamental da empresa, uma experiência que eu tive numa palestra para o setor moveleiro, eu expliquei que, além da certificação ambiental, os benefícios que eu já comentei, deveria haver um envolvimento transversal também na empresa, em todos os setores. Política de compras, na criação do produto. Então, que produto que ele vai colocar no mercado? Tem conteúdo reciclado ou não tem? Ele vai ser desmontável? Como é que ele se acaba daqui a 20 anos? Como ele se transforma? A responsabilidade é enorme das empresas hoje que projetam seus produtos. Então, ela tem que percorrer todo o processo. Ele tem que ter uma produção limpa, de preferência zero de resíduos. Como é que a embalagem que ele vai colocar esse produto? Ele tem que e tudo se resume também a economizar. Então, é uma visão muito errônea quando você considera isso vai me custar mais. Não, normalmente a gente está falando de diminuir coisas. Diminuir a embalagem, tornar a logística mais eficiente, trabalhar com a logística reversa. Então,
tudo pode ter um viés, ao contrário, não de acrescentar valor, mas sim de reduzir. Eu acho que é uma forma de inteligência na forma de tratar essa estratégia de sustentabilidade da empresa. O gestor tem que ser inteligente na tomada de decisão e não tomar uma decisão sobre o ponto de vista institucional ou de marketing.